Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Maravilha estar aqui com você. Quero pedir desde já desculpa pelo horário. Hoje é dia de muito trabalho, graças a Deus. Quinta-feira é um dia que eu dedico também à associação que nós temos aqui, que é a Associação Promotora do Bem. Se você não conhece, queria convidar você para conhecer as nossas ações. Com a graça de Deus, nós temos servido aqui na cidade de Lajinha e cidades ao redor. Vou deixar aqui no Instagram, da nossa associação. Queria te chamar para seguir lá e acompanhar. Então, toda quinta-feira eu ajudo. Havia algumas semanas que eu não participava devido ao acúmulo de trabalho, mas hoje eu compareci e ajudei lá como professor durante todo o dia, por isso a demora aí do vídeo hoje. E a nossa vida, se a sua vida é igual à minha, eu tenho certeza que você tem tido dificuldades para manter a sua vida devocional, principalmente se você tenta ler a Bíblia em família, fazer isso em família. Minha recomendação para você é não desista, meu irmão. É difícil mesmo, é muito difícil. Então, não desista, continue firme. Vamos juntos nesse propósito, ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias também, por aquilo que a gente acha que é importante, e também tentar mudar cada dia mais para a glória do Senhor. Hoje o capítulo é o capítulo de número 6 de Números, é um capítulo especial, meu querido irmão, um capítulo que vai falar sobre o voto do nazireado. Não confunda, por favor, com nazareno. Nazareno era a atribuição que era dada a Jesus, por ser ele morador de Nazaré, como para o cumprimento da profecia que diz que ele seria chamado aí Nazareno. Nazireu, e não narizeu também, tá? Narizeu vem de nariz, nem sei se existe. Então esse voto é o voto de Nazireu. Nazireu. E eu queria explicar para os irmãos rapidinho o que é esse voto. Eu pretendo não me estender muito, uma vez que o vídeo aí saiu bem tarde. Então vamos lá, vou deixar aqui uma imagem, já deixei aqui da ProBem, siga lá. Vai ser um prazer ter você conosco, nos ajudando. Lá tem informações, inclusive, como você pode participar dessa ação social que o Senhor está promovendo, esse bem que o Senhor está promovendo a muitas pessoas, como você pode participar mesmo estando longe, né? A lei do Nazireu, vou deixar aqui uma imagem, ela consistia no seguinte: primeiro vamos entender a palavra. O termo Nazireu significa, vem de Nazir, de Nazar, que significa pôr à parte, essa é a raiz da palavra. Pôr à parte, você já sabe, tem a ver com consagração, tem a ver com separação. Quando a Bíblia diz ser de santo como eu sou santo, a Bíblia não está dizendo para a gente ser perfeito como Deus é, mas a Bíblia fala sobre ser separado. Ser santo significa ser separado, ser dedicado exclusivo a uma causa. Então a Bíblia nos chama para sermos santos como o Senhor é, no sentido de sermos e tentarmos e lutarmos para ser separado desse mundo, esse mundo tão egoísta, esse mundo tão mau, tão avarento, tão materialista, tão jactancioso, tão injusto. Você é chamado pelo Senhor para ser santo, para ser diferente. A dedicação ao nazireado poderia ser tanto de homem como mulher, como diz aí o versículo 2, versículo 2 do capítulo 6, fala aos filhos de Israel, diz: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então, esse voto poderia ser feito por um homem, por uma mulher, e vamos entender uma coisa à luz da Bíblia. Poderia ser algo que é uma decisão, na maioria das vezes era uma decisão pessoal, e outras vezes era uma decisão que vinha dos pais. Alguns exemplos de nazireado que nós temos na Bíblia é o caso de Sansão, que é o mais famoso. Sansão foi escolhido pelo Senhor, o anjo se revelou ali à sua mãe, ao seu pai, disse que ele seria um filho e que ele seria nazireu desde pequeno, consagrado ao Senhor, separado do Senhor. Então foi uma decisão ali dos pais em consagrar esse filho e dedicar. A gente vai ver que Sansão não levou muito a sério os votos que os seus pais assumiram. Nós vamos ver que cada um dos votos, Sansão quebrou todos em larga escala, né? E mesmo assim o Senhor, por sua graça, o abençoou. Nós temos a figura, a primeira figura que aparece na Bíblia é José. Até não está aqui porque há dúvidas, porque alguns acreditam que José, lá no capítulo 49 de Gênesis, vai falar que ele era separado dos seus irmãos, aquele que havia ganhado um destaque entre seus irmãos. Então aquele cuidado de Jacó, a palavra que aparece no capítulo 49 é exatamente a palavra para separado dos seus irmãos, distinguido dos seus irmãos, é a palavra Nazar, que é de onde vem a palavra Nazireu. Então pode ser que José fosse Nazireu, sim. Nós não podemos afirmar isso porque a Bíblia não diz claramente, mas o tratamento diferenciado, como se fosse alguém, né? Os nazireus eram aquelas pessoas que faziam voto público, ou seus pais faziam voto público, que ele seria dedicado, consagrado ao Senhor. Outro caso, que no caso foi a mãe que decidiu, é Ana, em relação a Samuel. Ela consagrou seu filho ao Senhor. Esse é um voto de Nazireu. E a gente vê no Novo Testamento também, João Batista, pelos traços, ele era alguém que era consagrado ao Senhor, não bebia bebida forte, o seu tipo de alimentação, morava no deserto, talvez para evitar aí até mesmo contato com coisas contaminadas. Sua dieta era extremamente restrita, era mel e gafanhotos. Portanto, ele tinha um voto, tudo indica que também tinha um voto de nazireado. Nós temos também um voto feito no Novo Testamento mostrando que essa dedicação ela poderia durar a vida inteira ou ela poderia ser também temporária. Paulo, ele faz esse voto no Novo Testamento. Atos 18 vai mostrar, e lá em Atos capítulo 21, 23, 24 vai mostrar o fim. Como é que é terminado o nazireado? Então, nesse tempo, a pessoa tinha que seguir essas questões aqui. O nazireu deveria deixar o cabelo crescer, conforme o versículo 5 do capítulo 6, como está aqui na imagem. O cabelo ia ficar comprido naturalmente, a barba também, o cabelo, todos os pelos do corpo não deveriam aí ser retirados. Tá bom, pessoal? Isso não é base bíblica
para alguns defenderem que isso deve acontecer nos dias de hoje. Vamos lembrar que isso aqui era uma sombra daquilo que estava por vir. Né? Alguém pode tomar essa decisão? Pode. A Bíblia diz que tem gente que escolhe não comer coisas para o Senhor e tem gente que come para o Senhor. Então, se a pessoa faz de uma forma ou de outra, ela está glorificando a Deus. Quando uma coisa não é pecado, irmãos, nós devemos lembrar o que o apóstolo Paulo diz. A gente tem que fazer aquele julgamento sobre a conveniência. Porque, em termos de poder, a gente pode. Tudo é lícito. Mas o apóstolo Paulo diz que nem tudo convém. Então, nesse caso aqui, o nazireu ele deixaria o cabelo crescer naturalmente, assim como a barba também crescer. Lembra que lá no ano do jubileu fala das videiras que não eram podadas? Essas videiras elas cresciam de uma maneira natural, selvagem. Isso também, a palavra lá utilizada é a mesma aqui. Elas eram conhecidas como videiras nazireadas, que eram videiras que não eram cortadas e cresciam naturalmente. Assim também os cabelos da cabeça como a barba. Tem muita questão sobre isso, né? Porque o voto poderia ser feito do homem e da mulher, e não há distinção. A mulher também deveria fazer isso. E o homem também. O que significa isso, irmãos? Eu acredito que era um voto visível, né? Eles não cortavam os cabelos como sinal de humildade, lealdade e obediência. Por quê? A gente sabe que chega uma hora que a barba incomoda, o cabelo incomoda. Imagina as mulheres, os homens naquela época, sem um shampoo de qualidade, sem aquele tratamento adequado, sem água em abundância. Como eles ficavam despenteados, né? E eles estavam ali como sinal de obediência. E eu acredito que o principal é que aquele era um símbolo visível de um voto que eles haviam feito. Tanto eles poderiam olhar para eles mesmos e perceber que havia um voto estabelecido de consagração, quanto as pessoas também que olhassem para eles veriam que aqueles ali se tratavam de pessoas consagradas, pessoas que publicamente fizeram aí esse voto ao Senhor. Dava para bater o olho e perceber que eram pessoas que haviam feito o voto de consagração. Eles também não deveriam beber vinho e nem bebida forte. Por que nem vinho e nem bebida forte? O próprio texto já explica, né, no versículo 3 aí, nem vinho nem bebida forte. Então vamos supor, se fosse aqui no Brasil, né, a gente tem uma bebida aí que é uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no Brasil, que faz tanto mal, que é a tal da cachaça. Então, se uma pessoa, por exemplo, bebesse, ela poderia dizer assim, aqui no Brasil, né, não poderia beber vinho, nem pinga, nem cachaça, nem qualquer outro tipo de bebida forte. Por quê? Porque o vinho ele era entorpecente, ele é entorpecente, ele é iludibriante. Ele faz com que a pessoa sinta-se, além de viciar, né, a quantidade de álcool, o álcool vicia, a pessoa tem a possibilidade de desenvolver um alcoolismo e ser dependente aí da bebida. E ela também deixa a pessoa ébria, no sentido de falta de lucidez. O juízo não fica perfeito e a ausência do vinho devia demonstrar que esse voto é um voto lúcido e de que eles queriam viver a vida sem anestesia. Por qual razão a maioria das pessoas bebem e entram em qualquer tipo de vício? É porque elas não suportam aí a realidade. Então elas precisam ficar entorpecidas, então se entregam à droga, à bebida, outros prazeres, outros tipos de vício, e para o nazireu o prazer deveria ser o Senhor. E também eles não podiam chegar ao corpo de nenhum morto, não tocavam em cadáveres para preservarem puros como o Senhor é santo. Vamos lembrar que a Bíblia diz que o Senhor não é um Deus de mortos, mas um Deus de vivos. A morte, à luz da palavra, a gente tem que lembrar que ela reflete a consequência do pecado. Então, de fato, morre quem é pecador. Como aquela pessoa estava sendo separada para Deus, ela não podia ter o contato nem com a consequência do pecado. E essa é uma questão, irmãos, intrigante. Porque, lembram de Sansão? Sansão era nazireu. Eu vou deixar aqui uma pergunta para os irmãos. O Senhor estabeleceu Sansão para livrar o povo de Deus da mão dos filisteus. E nós sabemos que Sansão foi quebrando todos os votos, e ao invés de tomar os filisteus como inimigo, ele tomou-os como amigo, casou-se com as filisteias, ele gostava da filisteia, se prostituiu com as filisteias, gostava lá da roda desses amigos escarnecedores, e acabou que Sansão, durante o seu tempo de obediência, matava filisteus apenas nas brigas lá dos bares, né? Acontecia uma confusão e ele matava um tantão de pessoas. O que me intriga é o seguinte: Sansão foi feito nazireu, correto? O nazireu ele não podia quebrar nenhum desses votos. A gente vê que Sansão quebrou todos, e no último que faltava, que era o raspar ali do seu cabelo, fez com que a gente acredita, né? Muita gente diz isso, eu não acredito, eu não tenho essa visão, porque muita gente acredita que tirou o cabelo de Sansão e ele perdeu a sua força, porque o segredo da sua força estava no cabelo, não é no cabelo. Porque lá no texto, quando você vai ver, diz que o Espírito do Senhor deixou Sansão. E se Sansão matasse filisteus, ele quebraria, portanto, o voto do nazireado, concorda? A não ser que ele matasse a longa distância, com armas, etc. Mas aqui diz que ele não podia tocar em cadáveres. E, gente, Sansão matou muita gente, matou muitas pessoas, matou muitos filisteus. Mesmo quando ele era amigo, né, nas brigas lá no meio das bebedices, ele acabava matando. E aí? Sabe o que eu penso, irmãos? É a minha visão. O Senhor tinha um outro caminho para Sansão, para libertá-lo pelo Espírito do Senhor. Talvez Sansão nem iria usar a força que ele tinha para isso. Talvez ele iria usar para cumprir a vontade de Deus, liderando o povo nas batalhas. Ou o Senhor, antes do momento certo em que Sansão utilizaria a sua força, o Senhor levaria a cumprir aquilo que a Bíblia diz, quando termina o voto do nazireado. Porque quando terminava, o apóstolo Paulo, quando terminou o voto nazireado, ele foi lá e rapou a cabeça. Aí você fala, mas pastor, Paulo fez isso não é uma coisa do Antigo Testamento? Por que Paulo foi fazer isso lá no Novo Testamento? A gente tem que lembrar, irmãos, que Paulo disse o seguinte: sendo eu livre da lei, me fiz servo da lei, sendo livre da lei, eu me fiz judeu, para aqueles que obedecem à lei, a fim de todos os meios
Ganharam alguns. Fiz-me tudo para com todos, fiz-me fraco para com fraco. Os que vivem sem lei, eu também como sem lei. Os que vivem sob a lei, mesmo não estando debaixo da lei, eu vivi como se a cumprisse, para que por todos os meios, por todos os esforços, eu pudesse salvar alguns. E ele faz isso tudo por causa do Evangelho. Então, queridos, Paulo fez esse voto porque isso era importante, como uma estratégia ali de evangelização entre aqueles que obedeciam à lei e os judeus. Portanto, esse é o voto do nazireado. E o que ele tem a ver conosco? Tem a ver, irmãos, que hoje todos nós somos consagrados ao Senhor. Nós não deixamos o cabelo crescer, mas nós temos aí símbolos que nos ajudam a lembrar da nossa decisão pública de servir a Cristo. Um deles é o batismo. O batismo é um ato público, onde você afirma a sua fé diante de todos, e recebendo esse símbolo que Jesus estabeleceu, fica claro que você tem um compromisso com Deus, você está cumprindo ou não, se você é um homem de palavra ou não, aí é questão de você pensar. Mas que você prometeu muitas coisas no dia que você professou a sua fé, no dia que você batizou, no dia que você chamou Jesus de Senhor na frente de todos, você assumiu. E vamos lembrar, Deus detesta votos de tolo. Se você votou, meu irmão, cuide de cumprir. Você pode até errar, a gente vê que o nazireado ele poderia ser interrompido por um erro, uma pessoa está lá dormindo, de repente a esposa morre. Quebrou o voto, ele não podia ter contato com o morto. O que ele tinha que fazer? Começar de novo, rapar a cabeça, voltar a estaca zero. Portanto, meu querido irmão, para os erros, o Senhor tem perdão. Agora, você precisa querer consertar. Às vezes você não está cumprindo o que você prometeu e você deve cumprir. Eu vou falar daqui a pouquinho, já estou terminando, sobre santidade. O finalzinho desse texto aqui tem algo interessante. A bebida forte, eu digo para os irmãos, nós precisamos enfrentar a vida de frente. Temos que ir na direção dos nossos medos. Eu tenho tanto medo disso. Vai, encare esse medo em nome de Jesus. Vença esse medo, não fuja, não encontre fugas, não se entorpeça, não encontre anestesia, encare de frente seus medos, seus erros, seus pecados. Chame pelo nome aquilo que você precisa tirar da sua vida. E, meu querido irmão, não encontre meios para que essa vida pareça mais fácil. Você não pode viver uma vida de aparência. Você tem que viver uma vida de realidade. Jesus não mentiu. No mundo nós vamos ter aflição. Mas tem bom ânimo, que é aquele que te chama para viver nessa vida, encarar de frente essa vida com lucidez e não ébrio, sóbrio e não ébrio, é ele que vai te sustentar também. Ele vai ser sua alegria e o seu prazer, mesmo em meio à dor e aflição. E nós não devemos ter contato com os mortos. Gente que resolveu morrer, os únicos mortos que nós precisamos ter é aqueles que escolheram morrer para o pecado e viver para o Senhor. Se você encontra pessoas que decidiram, claramente, abertamente, não crer no Senhor Jesus, meu querido irmão, você tem que se afastar. Essas pessoas podem confiar em você, mas você não pode confiar nelas. Você tem que orar por elas, pedir a Deus que mude o coração delas, mas você não tem que manter vínculos, né? Você tem que ser santo, separado e buscar aqueles que têm esperança. Se uma pessoa não creu, a Bíblia diz que ela já está julgada porque não creu no unigênito Filho de Deus. E para terminar, irmãos, rapidinho, só para a gente concluir mesmo, por que será que vem essa bênção sacerdotal depois do voto nazireado? O Senhor fala de consagração, fala do povo votar para se consagrar. Então por que há essa bênção no final e a partir do versículo 22? Uma bênção muito bonita. Olha só, é a bênção que nós chamamos de sacerdotal, que diz assim: o Senhor vos abençoe e vos guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Por que o Senhor fala isso? Parece fora de contexto? Não, meu irmão. É porque apesar do voto do nazireado, preste atenção, olha o que a bênção sacerdotal diz. O Senhor te abençoe e te guarde. Por mais separado que você seja, meu irmão, a sua santidade, o seu esforço, não vão trazer para você segurança. Porque quem te abençoa, pela graça, exclusivamente pela graça, e quem te guarda de todo mal é o Senhor. Portanto, qualquer voto que você fizer em consagração é válido. Desde que você entenda que você, nesse processo, vai se demonstrar imperfeito. Ainda que seja pelos seus pensamentos. Agora, o Senhor, Ele te abençoa e te guarda. É tudo pela graça. Nós precisamos da bênção divina. Diz o texto aí que a presença do Senhor é fonte de alegria. O que diz? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso simboliza alegria. A presença de Deus, resplandecer o rosto sobre nós, é como se o Senhor sorrisse para nós. É como se o Senhor se alegrasse ao nos ver. E essa presença do Senhor é a fonte de alegria. Quando o Senhor vê a nossa consagração, irmãos, apesar de sermos pecadores, Ele sorri. Ele nos ama. Ele tem orgulho de nós. Eu lembro muito daquele episódio onde ele vira para Satanás e diz assim: você viu meu servo Jó? Sabe aquele pai orgulhoso que fala assim: você viu meu menino? Você viu? Que menino. Que criança maravilhosa. Lembra de Jesus? Era a mesma coisa. Jesus falava: ô mulher, grande é a tua fé. Olha, eu não achei fé igual a sua. É isso aí. Um orgulho, prazer. Seja conforme a sua fé. Aquele amor, aquela dedicação, aquela mulher que beijava os pés de Jesus, jogava o cabelo. E Jesus diz: olha, ela muito me amou. Por isso que ela está assim, beijando os meus pés, molhando com as lágrimas, enxugando com o cabelo. Porque ela se sente perdoada demais. Ela me reconheceu, ela reconhece que quem está na presença dela é gracioso. Então, a presença do Senhor é que traz verdadeira alegria para nós, esse resplandecer do rosto. E quando Deus resplandece o rosto sobre nós, Ele nos concede a paz. Irmãos, quando nós estamos vivendo uma vida de consagração ao Senhor, nós temos paz com Deus. Inclusive a Bíblia diz: seja a paz de espírito, harto em vosso coração. E aqui diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Veja que você é pecador, tenha misericórdia de ti.
O Senhor levante o seu rosto sobre ti e vos dê a paz. É a promessa. O Senhor, Ele vai nos dar paz. E quando Ele olha para nós, Ele resplandece, Ele tem misericórdia de nós. Quando nós clamamos, Ele levanta o rosto para nos olhar. É aquele pai que vê o menino e fala assim, que menino maravilhoso. Aí o menino vai e grita, pai, socorro. E o pai levanta o rosto para ver. E vai lá e livra o menino daquele problema. E o Senhor concede paz. A paz de Deus, ela só vem, irmãos, não vem como o mundo dá. A paz de Deus só vem quando nós buscamos a presença de Deus. Quando nós decidimos obedecer ao Senhor. E aí ele termina dizendo assim, porão meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Esse nome Nazireu vale para todos nós. Porque hoje em Jesus Cristo, todos nós fomos separados. Não há um ou outro. No início da revelação, Deus escolheu especificamente para que cumprisse o propósito dele redentivo quanto à eleição. O Senhor escolhendo aqueles que nada são. Em vez de usar o grandão, escolheu Jacó. Ao invés de um jovem, escolheu Abraão, um velho. Assim Deus foi fazendo. Para que o propósito dele quanto à revelação estabelecesse. Agora em Jesus, não há grego, não há mulher, não há judeu. Todos nós fomos predestinados, segundo a palavra. Aqueles que foram predestinados também foram chamados. Aqueles que foram chamados foram também justificados. Aqueles que foram justificados, o Senhor tem um projeto de os santificarem. E aqueles que o Senhor santifica um dia serão glorificados. É o processo todo. Separado hoje, Nazireu, todos nós somos. Não por causa dos nossos votos, mas por causa daquele que se consagrou a Deus em nosso favor e ofereceu a sua vida por nós. Todos nós hoje somos separados. Falei demais da conta. Deus abençoe, meu irmão. Um grande beijo e até amanhã.